Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de resultados do Banco Mercantil, referente ao quarto trimestre de 2024. Meu nome é Josias, representante da área de Relações com Investidores, e é um prazer contar com a participação de vocês hoje. Nessa manhã temos conosco Gustavo Araújo, CEO da companhia, e Paulino Rodrigues, nosso CFO, que irão apresentar os principais resultados e destaques do trimestre. Aproveito para destacar que essa teleconferência será gravada e em breve tanto a gravação quanto a sua transcrição estarão disponíveis no site de Relações com Investidores. O material de apoio utilizado hoje também já está disponível para download no site. Ao final da apresentação, abriremos para perguntas e respostas. Vocês podem enviar suas perguntas pela aba de Q&A, localizada na barra inferior da tela, ou pelo WhatsApp, acessando o QR Code que será exibido ao longo da apresentação. Com isso, passo a palavra ao Gustavo Araújo, nosso CEO, para conduzir o início da nossa apresentação. Gustavo. Bom dia, Josias, obrigado. Bom dia a todos e obrigado pela audiência e pela atenção. É com muito orgulho que anunciamos hoje o nosso nono resultado trimestral recorde de 205 milhões de reais. E o nosso melhor ano da história do Banco Mercantil, com 752 milhões de reais de lucro líquido, com alta de 79% quando comparado a 2023. E um dos maiores retornos médios sobre patrimônio da indústria bancária, de 41,3%. Bom, nos últimos anos, o mercantil vem buscando um crescimento bastante acima do mercado, sem abrir mão de qualidade. Então, observando o gráfico aqui na esquerda, crescemos uma média de 28% ao ano, ultrapassando a marca agora de 9 milhões de clientes, com um crescimento proporcional aqui no gráfico do meio, ao nosso principal motor de resultados, que é a nossa carteira de crédito, que alcançou 17,1 bilhões no período, tendo crescido 24% nos últimos anos, mesmo considerando os ciclos de aperto monetário e os menores spreads históricos dos nossos principais produtos, que são o consignado INSS e a antecipação do saque aniversário de FGTS com os tetos de juros nas mínimas históricas. Bom, e tudo isso sem abrir mão da qualidade. Então, nos últimos anos, o mercantil vem paulatinamente melhorando os seus indicadores de inadimplência, aqui mais especificamente o over 90, que atingiu 1,68%, provavelmente a menor da indústria bancária nesse período. Bom, e esse crescimento num cenário adverso agora será explicado pela união de duas grandes forças do Banco Mercantil, quando a gente aborda o tema em termos de canal. Então, a sua rede física de agências, aliada a uma forte e exponencial expansão digital, com muito investimento que o banco tem feito, que garante o custo marginal de distribuição desses principais produtos colateralizados do banco a um custo bastante competitivo. Tá? Então, em 2024, o banco, que já era o quinto maior pagador de benefícios do país, expandiu sua rede para 13 novos estados da federação, em 20 novos municípios, replicando um modelo que já foi provado principalmente no Sudeste, no Centro-Oeste, para quase todo o restante do país. E outras 30 outras novas agências já estão aqui em curso de também inauguração agora ao longo desse início de 2025. Tudo isso somado aqui a esses dados aqui à direita da tela, que são os dados históricos do resultado do certame do INSS de 2024, que vale de 25 a 29, onde o mercantil ficou em posição de destaque, que é primeiro, segundo ou terceiro lugar, em 20 estados da federação, pintados aqui de azul na tela, com o custo de aquisição, o nosso CAC, 30% menor que o leilão 3, que foi aquele leilão de 2019. E conseguimos todo esse share com uma rede estrategicamente espalhada no Brasil, principalmente porque também contamos essa força física com uma força expressiva da nossa estratégia digital. Então, a nossa estratégia digital, no gráfico aqui da esquerda, a gente pode ver o share de originação de crédito do banco por meio digital. Esse número era lá em 21, 10%, subiu para 28% em 22, depois 38% e saltou para 70%
em 2024. Ou seja, 70% da nossa produção de crédito, que, como já falamos, é o principal motor do banco, foi feita ou através do aplicativo do banco ou através do WhatsApp. Tá? 39% dessa produção através do WhatsApp, que é aquela jornada que a gente sempre comenta, streamline, desenhada para o nosso cliente, que prefere o WhatsApp do que o aplicativo, tem mais familiaridade, numa estratégia pioneira e de bastante sucesso, que é um dos pilares dessa nossa estratégia digital. E 31%, aqui desses 70%, né, metade praticamente, se dá através do nosso aplicativo, que também é desenhado para o Público 50+, onde a gente também pode aqui comparar dados aqui no gráfico à nossa direita e observar que mais do que dobrou no período o número aqui de usuários do nosso app, de adesão ao nosso app. Então, praticamente aí no período mais do que dobrando. Tudo isso em uma das jornadas mais bem-sucedidas, desde desenho e design, de arquitetura e topologia, e migração aqui para as clouds, com o nosso parceiro, a Google Cloud Services, impulsionando o digital e nos tornando prontos em estruturação de dados para que a gente esteja aí aptos a abraçar todas essas mudanças que a gente vem falando aqui de Gen AI. Tá? Então, aqui, resumindo, né, como a gente costuma falar, adaptamos a nossa tecnologia ao cliente e não o nosso cliente, que é o 50+, a uma tecnologia padrão e já existente aí no mercado. Bom, aliado a essa estratégia de canais, a gente também tem toda uma estratégia de produtos especializados para o nosso público, na busca daquele nosso propósito, né, de ser o melhor ecossistema para o Público 50+, um ecossistema completo. Então, desde o lançamento aqui da plataforma Meu Mais, já são mais de 2 milhões de assistências ativas, com crescimento aqui no período, no ano passado, de 55% em clientes recorrentes e um crescimento de 120% em vendas mensais aí desde o lançamento. A gente está falando aqui de soluções de saúde, farmácia, bem-estar, academia, educação, além de assistência tecnológica que ajuda a própria estratégia digital do banco, e além de descontos, descontos em farmácia, ou seja, toda essa rede de produtos e cross-sell, além de tudo que a gente vem preparando aí para 2025. Tá? Bom, toda essa estratégia de produtos e canais, que se reflete também nos resultados, vem sendo reconhecida não só pelas agências de rating aqui no gráfico, que ano após ano e trimestre após trimestre vem reconhecendo o banco com upgrades sucessivos aqui de rating, o ano passado não foi diferente, a gente teve aí um duplo upgrade em ambas as agências, mas também aqui nos gráficos da direita, na própria valorização de ações na bolsa, sendo o papel aqui que mais valorizou nesse período de observação dessa apresentação, que são 3 anos, aí, quando comparado aos demais papéis listados no país. Tá? Então, antes da gente entrar aqui nos destaques trimestrais, eu gostaria de fazer um agradecimento bastante especial a todo o nosso time. A gente está bastante orgulhoso de ter figurado aí em 2024 entre as 4 melhores instituições financeiras do país para se trabalhar, segundo o ranking do GPTW, e principalmente o motor de toda essa jornada, essa estratégia, é uma cultura forte de disciplina de execução, seriedade e principalmente empreendedorismo, tá? E adaptabilidade a esses cenários adversos que a gente vem aqui enfrentando. Tá? Bom, então um agradecimento especial ao nosso time e essa esperança bastante positiva a tudo que nos espera aqui para o ano de 2025, que acabamos de começar. Tá? Então, falamos aqui um pouco do ano, e agora vamos fazer alguns destaques aqui de números especificamente trimestrais, começando aqui pela marca de clientes, 9 milhões já foi falado, com 17,1 bilhões de carteira de crédito, um crescimento de 22% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, e um crescimento com qualidade, né, uma inadimplência de 1,7%, bastante inferior quando comparamos aí a inadimplência média do mercado pessoa física recursos livres, que está acima aí dos 5%. Um zoom especial na nossa carteira de crédito consignado do INSS, que atingiu 10,8 bilhões,
um crescimento de 39%, 4,9 vezes o crescimento de mercado, mesmo num cenário de menor teto da história do produto de taxa, quanto também a esse aperto monetário. Então, somente em dezembro, a título de ilustração, chegamos a mais de 11% do share nacional de produção de consignado, mesmo a gente sendo mais restritivo no crédito do que a média de mercado. Tá? O que isso significa? Que o mercantil over 90 de consignado, a gente está aí perdendo 1,1 e a média de mercado 1,6. Então, 50 base points, a gente está sendo mais restritivo e mesmo assim tomando bastante share e crescendo o nosso principal produto de crédito. Receita de prestação de serviços, crescimento de 19%, chegando a 180 milhões, impulsionada, claro, pelo lançamento do Meu Mais, a nossa plataforma, o que nos leva a um lucro líquido trimestral de 205 milhões, um crescimento de 36% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, que vai redundar em um dos maiores ROIs da indústria de 41,3%, um crescimento de 11,5 pontos percentuais, e o índice de Basileia bastante confortável de 18,1, nível 1 de 14,8, um dos níveis de capital mais confortáveis aqui, sem dúvida nenhuma, também da indústria bancária. Bom, e para dar um colorido aqui nos aspectos quantitativos do banco, vou chamar aqui para falar o nosso CFO, Paulino. Paulino, bom dia. Bom dia, Gustavo. Muito obrigado. Bom dia a todos que nos acompanham nessa divulgação de resultado do exercício de 2024. E agora, então, darei um pouco mais de cor aos números trimestrais. Gustavo focou muito nos números anuais, mostrando a evolução do Banco Mercantil ao longo dos últimos exercícios. E agora vamos dar um pouco mais de cor em todos os aspectos tocantes à performance do banco, na performance do quarto trimestre de 2024. Começamos pela nossa carteira de crédito, que cresceu 22%. Vamos falar primeiro da carteira como um todo, então vamos entrar em cada um dos principais componentes dela. A carteira como um todo, como os senhores podem perceber no gráfico, cresceu 22%, encerrando o ano em 17,1 bilhões de reais, ao passo em que o sistema financeiro, pessoas físicas, recursos livres, que é o principal benchmark utilizado por nós, cresceu 12,3%, portanto crescemos praticamente o dobro do mercado, algo que vem se verificando ao longo dos últimos exercícios e não foi diferente nesse 2024. Olhando os componentes da carteira, começando pela nossa principal carteira, que é a carteira de crédito consignado INSS, que encerrou o ano com um crescimento de 39% e 10,8 bilhões de reais de carteira, esse crescimento representa o triplo dos 13,5% que foi a taxa de crescimento do Sistema Financeiro Nacional do crédito consignado INSS especificamente. Essa carteira, e vamos falar em seguida sobre a originação, é uma carteira que segue crescendo, embora, por conta das condições de mercado, que nós vamos falar um pouco mais sobre elas na sequência, essa originação tenha desacelerado um pouco no quarto trimestre em relação ao crescimento excepcional de quase 1 bilhão de reais que foi obtido no trimestre imediatamente anterior. Ainda assim, uma carteira rentável, continua e continuará sendo o carro-chefe do banco e fundamental no relacionamento com o nosso cliente 50+, beneficiário do INSS, um produto de retenção bastante importante. Passando agora à carteira da antecipação de saque aniversário FGTS, essa carteira ela já tem andado, digamos assim, de lado ao longo dos últimos trimestres. É um produto que vem perdendo profundidade na medida em que a grande maioria dos clientes que poderiam acessar essa linha já o fizeram, de tal modo que nós temos conseguido, basicamente, cobrir a amortização da carteira com novas originações, e como eu disse, já vamos falar um pouquinho sobre a originação na próxima tela, de tal sorte que a carteira tem se mantido relativamente estável na casa dos 3 bilhões de reais. Uma carteira bastante importante, uma carteira que nós gostamos muito dela, mas que efetivamente vem perdendo profundidade no mercado. A nossa carteira de crédito pessoal não consignado, um destaque positivo aqui, um crescimento de 200 milhões em uma carteira que é uma carteira bastante importante no mix e para a rentabilidade do portfólio do banco como um todo, um crescimento de 15% na comparação anual. Como eu disse, um crescimento que, embora em termos absolutos não pareça tão relevante, é fundamental dentro do mix de rentabilidade do banco. De tal maneira que temos, então,
um crescimento médio anual nos últimos 3 anos de 24%, o mercado vem crescendo 9%, 10% ao longo de todo esse período, o que tem permitido ao banco ganhar participação de mercado trimestre após trimestre. Isso não foi diferente nesse quarto trimestre de 2024, aonde, embora a originação em termos absolutos tenha caído de quase 3,5 bilhões no terceiro trimestre para pouco mais de 3 bilhões no quarto trimestre, há que se considerar uma dinâmica de mercado complexa. Em particular, a nossa principal carteira, que é o crédito consignado INSS, atravessa um período de spreads bastante reduzidos, fazendo com que, em um cenário de crescimento da taxa Selic, a manutenção do teto, que teve uma pequena flexibilização recentemente, mas a manutenção do teto até o final do ano fez com que a originação de mercado como um todo sofresse uma redução expressiva. Se não vejamos, só um momento aqui para eu trocar de página, a originação de mercado do quarto trimestre ela foi de 21,7 bi, bastante inferior aos números observados nos outros trimestres de 2024, que foram, no primeiro trimestre, 29 bi, no segundo, 25, no terceiro, 27 bi. Então, isso mostra que o mercado perdeu tração por conta das margens dos spreads mais apertados, de tal sorte que, embora a originação do Banco Mercantil tenha reduzido, como pode ser observado no gráfico, a participação de mercado na originação do banco foi a maior da história no mês de dezembro, atingindo 11,3%. Lembramos que toda a originação do banco hoje se dá através de canais próprios, seja a rede de atendimento, sejam os canais digitais apresentados anteriormente pelo Gustavo. E isso a gente vai comentar com um pouco mais de detalhe, mas focando um pouco aqui o consignado, o mercantil tem conseguido consistentemente rodar essa carteira com níveis de inadimplência, como pode ser observado no gráfico à sua direita, abaixo do mercado. Então, a gestão atuarial dessa carteira, entender que prazos e volumes podem ser concedidos para que perfis de clientes, é parte do conhecimento que o banco detém em operar essa carteira já desde 2003, portanto, desde o lançamento do produto, que dá ao banco, como mais uma vez eu friso, pode ser observado no gráfico, a capacidade de extrair dessa carteira alguns dos melhores resultados da indústria. Falando rapidamente sobre as demais originações, comentamos já que a antecipação de saque aniversário FGTS vem perdendo tração, e o destaque positivo aqui é que conseguimos repetir o número de originação do crédito pessoal não consignado, como já dito anteriormente, fundamental no mix e na rentabilidade da carteira, repetindo esse patamar superior a 600 milhões de reais, precisamente 638 milhões no quarto trimestre de 2024. Como comentado anteriormente, esse crescimento vem se pautando por uma gestão de risco bastante efetiva, com o custo do risco, ou o cost of risk do banco, se reduzindo ao longo dos últimos trimestres, e isso não foi diferente no quarto trimestre, quando a inadimplência acima de 90 dias, a over 90, observada no gráfico do seu lado esquerdo, atingiu um dos melhores patamares da história do banco, seguramente o melhor patamar de trimestres recentes, atingindo 1,7%, uma melhora de 20 pontos base em relação ao trimestre imediatamente anterior. E quando comparamos isso, cotejamos com os dados de mercado, se observamos a linha escura do gráfico do lado esquerdo, vamos ter o melhor benchmark, que são os dados agregados do SFN, do Sistema Financeiro Nacional, para pessoas físicas, recursos livres, que sofreu uma pequena queda para 5,3% no período, mas ainda assim segue rodando em um patamar bastante acima daquele observado pelo banco. Passando ao gráfico do lado direito, onde temos a inadimplência over 15 a 90, que é um indicador antecedente da over 90, tivemos uma estabilidade no desempenho do banco em um patamar de excelência, que é 1,4%, ao passo que o mercado, falando aqui do SFN Recursos Livres como um todo, aumentou essa inadimplência de 2,2% para 2,5%, apresentando um segundo trimestre consecutivo de deterioração. Isso tudo nos leva, portanto, como podemos observar no gráfico do lado esquerdo, tivemos mais uma redução na PDD, que atingiu 377 milhões, uma redução de pouco mais de 22% na comparação anual, e o percentual que isso representa da carteira também se reduziu para 2,2%, uma redução de 1,3 pontos percentuais em comparação com o quarto trimestre de 2023. Passando ao gráfico do lado direito, que é aquela carteira que contabiliza juros,
a carteira que rende juros, a carteira AAA-AC, mais uma vez ela cresceu, algo que vem se verificando ao longo dos últimos trimestres, atingindo 96%, o que, em nossa opinião, trata-se de um patamar de excelência para o desempenho de uma carteira PF massificada, como é a principal carteira do Banco Mercantil. Um outro componente fundamental na performance do banco e no relacionamento com os seus clientes é justamente ter a capacidade, como foi mostrado pelo Gustavo, de criar um ecossistema que seja bastante aderente às necessidades do cliente e ajude a fidelizá-lo. E ao fazer isso, isso faz com que a chamada receita de prestação de serviços que o banco recebe, receitas essas que, como sabemos, não alocam capital e basicamente vão diretamente para o resultado do banco, seguem crescendo trimestre após trimestre em uma dinâmica já verificada em trimestres recentes, em que os seguros e assistências, por conta de todo aquele ecossistema mostrado pelo Gustavo, que é o Meu Mais, ela vem ganhando participação na composição de receitas de prestação de serviço, ao passo que as tarifas bancárias vêm perdendo participação paulatinamente ao longo do tempo, seja por questões concorrenciais, seja por questões regulatórias. Mas o fundamental aqui é que o banco tem sabido fidelizar o cliente e extrair receitas que são fundamentais na sua receita de rentabilidade e também de fidelização dos seus clientes. Portanto, atingimos mais um patamar recorde na RPS nesse quarto trimestre de 24, atingindo pela primeira vez o nível de 180 milhões de reais. Olhando agora, então, um pouco para o outro lado do balanço, para o lado do passivo, aqui nós temos um outro diferencial competitivo do Banco Mercantil quando comparado com outros bancos médios, que é a capacidade de se financiar maciçamente através dos seus próprios canais de distribuição, o que permite ao banco ter um custo de funding inferior ao CDI de 99,6% nesse último ano, numa distribuição majoritária em depósitos a prazo, basicamente CDBs, que encerraram o ano com 75%, operações estruturadas, que são aquelas operações onde há um acesso a mercado de capitais e, portanto, fora dos canais de distribuição do próprio banco, reduziram para 7%. E o destaque nesse trimestre foram as linhas bilaterais, que são outras linhas, principalmente letras financeiras em operações bilaterais, que sofreram um impulso importante nesse quarto trimestre de 2024, ampliando a participação dessas outras fontes de 14% para 18% no nosso mix. Aqui o banco, naturalmente, que se beneficia dos contínuos upgrades, né, mudanças positivas na nossa classificação de risco de crédito, naturalmente que isso coloca o banco cada vez mais no radar de diferentes instituições do mercado, fazendo com que essas operações se tornem mais oportunas e com um custo mais favorável para o banco. Falando um pouco mais sobre esse aspecto, então, ilustrando um pouco o que eu comentava agora há pouco no gráfico do lado esquerdo, 85% da captação de passivos do banco, ou seja, das suas fontes de financiamento, advém dos seus canais próprios, sendo 23% dos clientes INSS, os mesmos clientes beneficiários, né? Assim como nós temos aqueles que tomam o crédito consignado e outros produtos de crédito, nós temos também aqueles que são aplicadores. E eles respondem por 23% do funding do banco. Outros 43% vêm da nossa estrutura comercial própria, atendendo outros perfis de clientes, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E, por fim, a nossa própria tesouraria, fazendo, por exemplo, as operações bilaterais a que me referi há pouco, responde por outros 19%. Restando, então, as plataformas de investimento parceiras, que, diferentemente de outras instituições de médio porte, em que pesem serem um importante canal de distribuição, representam apenas 8% do nosso funding, e as operações de mercado, as chamadas operações estruturadas aqui nesse gráfico do lado esquerdo, representando 7% do nosso funding. Falando um pouco da liquidez do banco, encerramos o exercício com um caixa de 7 bilhões 130 milhões de reais, um caixa bastante robusto em um balanço de pouco mais de 26 bilhões em ativos, o que faz com que o banco tenha liquidez de curto prazo, ou Liquidity Coverage Ratio, uma das métricas acompanhada pelo Banco Central, atingindo um patamar bastante elevado de 3 vezes o mínimo regulamentar exigido. Um outro destaque importante que eu gostaria de fazer nesse momento, dado que na sequência nós vamos falar um pouco sobre a margem financeira líquida, ou a NIM, é que nós atingimos, nesse quarto trimestre de 24, 25%
na relação de caixa em relação aos ativos que rendem juros. Esse é um patamar bastante elevado, o que naturalmente que conversa com o nível de liquidez que eu acabei de referir aos senhores, e ele vem subindo ao longo dos últimos trimestres, tendo sido 16% no quarto trimestre do ano passado e passando por uma alta paulatina até atingir esse patamar de 25%. Naturalmente que se esse mix, de um lado, nos dá uma posição de caixa bastante confortável para que o banco siga crescendo nas taxas que vem crescendo, por outro lado, ele atrapalha, né, a margem financeira líquida, mas a gente vai falar sobre isso na sequência, a gente já volta a esse tema. Apenas eu gostaria de destacar que esse caixa elevado, naturalmente, que quando a gente pensa em termos de mix de rentabilidade, ele atrapalha um pouquinho a margem financeira líquida, que foi muito boa, nós vamos falar na sequência mais sobre isso, mas é importante a ressalva. Falando agora um pouco, então, sobre capital, no gráfico do lado esquerdo, o banco atingiu um índice de Basileia no quarto trimestre de 24 superior a 18%, 18,1%, o que, considerando o mínimo regulatório de 10,5%, percebe-se claramente que há hoje uma folga importante no nosso nível de capital, algo que faz parte da estratégia da instituição em um momento em que o acesso ao capital, ao mercado de capitais, ele se encontra bastante complicado por conta das condições macroeconômicas e de mercado observadas. E, de outro lado, o banco possui oportunidades de crescimento bastante importantes que vem perseguindo, seja do lado do aumento da carteira de crédito, seja pelos investimentos em tecnologia, seja ainda pelo investimento na expansão da nossa rede física, todos eles comentados anteriormente pelo Gustavo. O nosso capital no nível 1 ficou beirando os 15%, 14,8%. Tudo isso vale destacar, redunda nas classificações de risco que o banco possui, referidas anteriormente, um duplo A- na S&P com perspectiva estável e um A+, com perspectiva positiva na Fitch. E parte disso, e aí nós vamos chegar na rentabilidade do banco na sequência, a dinâmica, e esse gráfico a gente gosta de fazer ele indo um pouco mais atrás, né? É um gráfico de 3 anos que remonta ao final, ao último trimestre de 2021, a dinâmica de crescimento do banco com ganho de eficiência operacional. Então, vocês percebam na linha branca o crescimento das receitas do banco, incluindo crédito, receitas de serviço e também os ganhos de tesouraria, né, com títulos e valores mobiliários, partindo de 771 milhões na observação trimestral para 1 bilhão 872 também na observação trimestral desse último trimestre de 2024, o que significa um crescimento médio anual de 34,4%. Ao passo que as despesas administrativas, que são a linha azul clara no meio do gráfico, tiveram um crescimento médio anual de 12,8%, passando de 565 para 811 milhões de reais. Os custos de captação, naturalmente, que cresceram mais, lembrando que nós tivemos um aumento muito grande da taxa de juros nesse período, da taxa básica de juros, e também, naturalmente, um efeito volume dado pelo próprio crescimento do banco. Então, esse crescimento médio no custo de captação ele é de 52,5% no período observado, é a linha azul mais escura na parte de baixo do gráfico, mas isso, dada a gestão que o banco faz nos seus ativos e passivos, e naturalmente suas políticas de crédito e a maneira como ele vai a mercado, permitiu ao banco manter as suas margens financeiras líquidas relativamente estável no período. Então, nós tivemos a NIM, para usar o jargão de mercado, basicamente estável nesse quarto trimestre, e devo lembrar aqui que estamos em um ciclo de alta da taxa básica de juros, pressionando o custo de captação. Estamos também num dos menores spreads históricos de nosso principal produto, que é o crédito consignado INSS, no qual, como falamos, seguimos crescendo e ganhando participação de mercado, e ainda assim conseguimos, o que nos deixou bastante satisfeitos. Honestamente, na pergunta, eu acho, da apresentação de resultado anterior, a gente até anteviu uma potencial redução na NIM dos 20,6% do terceiro trimestre, mas o fato é que ela cresceu um pouquinho na margem para 20,8%, que, como eu disse, nos deixou bastante satisfeitos. E isso nos permite, combinado à receita de prestação de serviços que eu já falei anteriormente, a atingir níveis de rentabilidade bastante elevados. Conseguimos, no quarto trimestre do ano que se encerrou, manter a rentabilidade sobre os ativos em 3,4%, o que é uma das melhores, se não a melhor da indústria. E isso, mantido um nível de alavancagem que tem se mantido constante ao longo de todos os trimestres em tela, no patamar de 12 vezes, nos leva a um ROI ligeiramente acima
a flutuação aqui na alavancagem é na casa decimal, nos levando de 41,1 para 41,3, de novo aqui, uma das melhores, se não a melhor métrica da indústria de bancos no Brasil. Com isso, então, encerro a minha apresentação e passo a palavra ao Josias para que passemos, então, à sessão de perguntas e respostas. Josias, por favor. Obrigado, Paulino. Obrigado, Gustavo. Vamos seguir então para a nossa sessão de perguntas e respostas. Lembrando que ainda dá tempo de mandar a sua pergunta, basta escanear o QR Code que vai aparecer na tela e nos enviar no WhatsApp. Primeira pergunta. Parabéns pelos resultados de 2024, realmente impressionantes. Quais as perspectivas para 2025 com juros em alta, teto do consignado INSS baixo, contexto macro complicado? Dá para manter esse ritmo de crescimento e de rentabilidade? Fundamentalmente, a gente tem que analisar a indústria na qual a gente está inserido, né? E a gente está inserido num contexto de mínimas. Vivemos 24 aí com esse teto de 1,66 no consignado de INSS e 1,80 no FGTS. E estamos aqui num ciclo de aperto monetário, onde os nossos modelos indicam aí que essa Selic, a taxa básica de juros, vai chegar aí em 15%, 15,5% a Selic terminal, o que faz com que esse descasamento, né, da parte ativa do balanço e do custo que a gente se financia, ainda que tenha aqui nossas políticas de hedge ALM, tem esse descompasso, né, que é sentido aí em toda a indústria. Então, como a gente não controla o teto, que até teve agora, no início do ano, um pequeno ajuste aqui para 1,80, e que foi bem aquém do esperado e também aquém quando comparamos com a taxa Selic futura, com os DIs e com o que é esperado aqui nos próximos comitês aí, do Copom, a gente acredita que ainda está num patamar bastante apertado aqui de spread. Então, a única variável que a gente consegue controlar, como foi mostrado, é a perspectiva de perda de crédito. Então, atuarialmente, a gente faz nossos cálculos e acabamos concedendo limites de prazo e para clusters que a gente entende atualmente que tem aí uma esperança de perda menor. Isso é visto no mercado, quando a gente observa, né, na série histórica, consignado roda ali 1,9, 2,1 de perda, o mercado já está aqui em 1,6 e o mercantil também caiu bastante dessa média histórica já aqui para 1,1 de over 90 em consignados, né? Então, isso acarreta numa menor concessão de consignado na indústria como um todo, que pode ser observada, por exemplo, nos dados de mercado aqui do último trimestre. Mas, apesar disso, a gente acredita que tem essa vantagem de custo de funding, essa vantagem de entender esses cálculos atuariais e todas as vantagens de canal, de cross-sell, que faz com que a gente consiga minimamente recompor essas margens. Então, em termos relativos, a gente conseguiu crescer bastante acima do mercado, e aí 2 dados se destacam de forma complementar quando a gente compara o crescimento do banco em consignado como um todo, que abrange INSS e servidores públicos, por exemplo, a gente cresceu 4,9 vezes o mercado. Quando a gente compara consignado do INSS, a gente conseguiu crescer 3 vezes o mercado. No efeito, o mercantil conseguiu seguir crescendo e o mercado teve um crescimento um pouco aquém daquele crescimento natural aí dos últimos trimestres, o que também traz esse share do mercantil ali para aquele recorde de 11,4% ali dados de dezembro, né? Então, todo esse contexto a gente precisa analisar, mas, no final das contas, o que a gente espera é torcer para um teto minimamente mais racional para tentar trazer esse público, ora, excluído das políticas de crédito, de volta, o que faria com que não só o mercantil, mas o mercado pudesse voltar a crescer em patamares históricos. Então, a gente espera que o teto desses produtos consignados guardem essa racionalidade conforme a Selic suba agora no ciclo monetário. Aí seguimos também bastante animados com a tese em geral do banco, com o custo marginal de distribuição menor do que pares, com os resultados de leilão, com a expansão física e com a expansão digital também. Então, ainda que a gente não divulgue guidance, a gente pretende seguir crescendo e sempre observando o risco e retorno de mercado no qual a gente está inserido para calibrar
exatamente os melhores indicadores para que a gente possa perseguir de forma sustentável esse nosso crescimento. Obrigado, Gustavo. Vamos então para a segunda pergunta. Com o índice de Basileia tão folgado, acima de 18%, por que o banco opta por manter essa folga de capital? Há planos para reduzir esse excesso? Posso responder essa, Josias, se me permite? De fato, a gente está, nesse momento, com um índice de Basileia de 18,1%, que é, como eu falei na apresentação, bastante superior aos requerimentos regulatórios, mas, ao menos por hora, entendemos que é um nível, embora reconheçamos que elevado, é importante nós mantermos um colchão de capital, dadas as perspectivas de crescimento do banco que referimos ao longo da apresentação. Então, são investimentos em tecnologia, são investimentos na expansão física e, naturalmente, que precisamos de capital também para suportar o crescimento da nossa carteira de crédito, que vem crescendo a quase 3 vezes a taxa de mercado. E some-se a isso a dificuldade hoje vista no mercado de capitais, então nós entendemos que o mercado está bastante complexo no caso da necessidade de ter que levantar recursos a mercado. Então, por isso tudo, e para não ter que abrir mão de oportunidades de crescimento, mantidas as dinâmicas que temos visto nos últimos trimestres, a gente entende que é adequado manter um colchão de capital, não havendo nenhuma perspectiva de, por exemplo, aumentar payout ou outro tipo de medida que reduza o Basileia. Aproveito, inclusive, para informar que ontem divulgamos, após o fechamento de mercado, o pagamento de um juro ao capital complementar adicional àquele que está sendo creditado hoje na conta dos nossos acionistas, no valor de pouco mais de 2,4 milhões de reais e que será pago no dia 19 de fevereiro, com data X para as ações no próximo dia 10 de fevereiro. Claro que isso não vai mexer muito lá nos índices de capitalização do banco, é um valor pequeno, mas apenas aproveitando para informar o acionista. Obrigado, Paulino. A gente recebeu uma pergunta aqui sobre consignado privado. Qual a visão de vocês sobre o anúncio sobre o consignado privado vinculado ao e-social? Pode trazer impactos para o mercantil já em 2025? Bom, a gente observa toda essa discussão em torno do consignado privado como uma oportunidade. Acho que hoje a indústria de consignado privado é bem aquém do potencial que ela poderia atingir, e todas essas mudanças discutidas de social, a garantia do próprio FGTS, podem fazer com que o produto realmente seja deslanche aí, chegue em números e patamares muito mais elevados do que os atuais, e o mercantil como um player aqui de distribuição de varejo, de produtos colateralizados principalmente, então consignado, a gente tem uma posição de destaque no sistema, o próprio FGTS, antecipação do saque aniversário, desde o seu lançamento, o mercantil conseguiu ser um player de grande relevância. A gente está observando esses ajustes finais do produto e tem algumas variáveis que impactariam bastante, que é o percentual de colateralização aí pelo FGTS e também o teto esperado, se é que esse produto terá algum teto de juros, para que a gente possa entender de fato qual é a profundidade de mercado desse produto, qual que é o risco desse produto, mas sem dúvida nenhuma, acho que é uma oportunidade que, caso o produto seja desenhado de uma maneira interessante e adequada, em termos de canal, em termos de processo, acompanhamento, averbações, a gente conseguiria, sem dúvida nenhuma, caso lançado em 25, ter aí uma posição de destaque nesse mercado que pode abrir bastante aí nos próximos períodos. Então, a gente está aguardando aí, ansiosos por essas notícias, esperamos que sejam positivas como essa oportunidade para o banco. Obrigado, Gustavo. A gente recebeu mais uma aqui. Com a Selic em ciclo de alta, como o banco tem gerenciado o impacto no custo de funding e na NIM e o que podemos esperar para 2025? Acho que essa é comigo. Bom, a alta do ciclo de alta de juros está aí posto, né? O Gustavo já acabou de comentar isso, então a gente deve ir a 15, alguns falando em 15,5, outros até mais do que isso de Selic terminal, e isso, obviamente, pressiona o custo de captação de todo o varejo bancário brasileiro, dado que as captações são majoritariamente atreladas ao CDI, por sua vez vinculada à Selic. Isto posto, nós temos conseguido, acredito eu, fazer uma gestão bastante boa do nosso ALM, de tal maneira que a nossa NIM tem se mantido relativamente estável. Tivemos até um ganho
nesse último trimestre, de 20,6% para 20,8%, que eu acabei de apresentar. Agora, é inegável que há mantida a tendência e também dada a dinâmica de mercado, principalmente em relação ao teto de consignado, uma compressão de spreads. E a nossa visão é que sim, a NIM ela deve ser pressionada ao longo de 2025. Nada fantástico, mas ela deve, muito provavelmente, a gente não dá guidance, mas a dinâmica e isso já vinha, inclusive, sendo observado ao longo de 2024, seguir sofrendo uma pressão. Então, isso faz parte da estrutura. Claro que a gente, com as melhorias de classificação de risco que o banco vem obtendo, a gente consegue também captar cada vez mais barato em diferentes mercados. Mas, em suma, é isso. O que a gente tem feito e entende que vai conseguir continuar fazendo é, com ganhos de eficiência, compensar eventuais reduções na NIM, de tal maneira que as métricas de retorno, ROA e, por conseguinte, ROI, mantenham-se entregando os níveis de retorno em excesso ao custo de capital que o banco tem tido condições de entregar ao longo dos últimos trimestres e mesmo anos. Obrigado, Paulino. A gente recebeu algumas aqui sobre 4966. Como o banco tem avançado na implementação da resolução 4.966? A 4966, então, está todo o sistema financeiro entrando em um período agora de colocar isso em prática, um projeto que nós aqui no banco iniciamos em 2021, com a condução aqui de diversos times de tecnologia, controladoria e riscos, principalmente. Então, um projeto que perpassou toda a instituição. Então, essa é uma primeira referência que eu gostaria de fazer, que acho que em termos de execução de projeto e agora colocando isso em andamento, a gente foi muito bem em comparação com a indústria. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto, que eu acho que é um pouco do que a pergunta por endereçar, é qual o impacto efetivo disso comparado com o Bacen Gap que a gente acabou de apresentar para todos aqui, lembrando que o banco divulga IFRS, né? Então essa demonstração financeira ela também encontra-se disponível lá no site do RI para quem quiser olhar. Mas objetivando a resposta, eu diria o seguinte, que a gente tem falado em diferentes fóruns e era a nossa estimativa inicial de que o nosso impacto ficaria inferior a 10% do patrimônio líquido, é o que a gente vinha trabalhando. Entrando agora numa fase de finalização, são todos modelos novos, a nossa opção, e também dividindo informações de mercado, foi por ser um pouco mais rígidos aqui na modelagem, então a gente pode antever um impacto um pouco maior do que isso, a gente está falando aqui entre 10% e 15% do patrimônio líquido. Ainda assim, um impacto, assim, se a gente for olhar o contexto dos bancos médios de maneira geral no Brasil, o que nós temos visto nas trocas e nas discussões em associações de classe é de impactos de 20% para cima do patrimônio líquido das instituições, de modo que o impacto para a gente vai continuar sendo bastante inferior ao impacto de mercado, mas a gente se permite assim ser um pouco mais conservador nos modelos, e aí depois, naturalmente, a gente pode ajustar isso ao longo do tempo, mas a gente então mudaria essa expectativa para algo como 10% a 15% do patrimônio líquido como impacto da implementação da resolução 4966. Obrigado, Paulino. Mais uma pergunta que chegou aqui para a gente. A inadimplência do consignado tem diminuído mais do que a inadimplência do mercado. O que leva a esse movimento? Pode ser uma proximidade maior com o cliente visto a distribuição própria? Bom, acho que a proximidade com o cliente vai ajudar bastante na retenção, vai ajudar bastante numa retenção de portabilidade, num cross-sell de outros produtos, mas especificamente falando da redução do over 90 de consignado, são os nossos critérios mais restritivos de crédito vis-à-vis o teto mais baixo com a Selic mais alta. Então, de forma bem direta, respondendo a pergunta, é claro, entender, ter a principalidade do cliente, entender a sua movimentação, ter o domicílio, ajuda a gente, obviamente, ter mais dados sobre esse cliente, que ajuda a alimentar melhor esses modelos atuariais também sobre essa perda de crédito. E aí, de forma objetiva, a gente está sendo mais restritivo no crédito, né? A gente está concedendo menos limite, menos prazo para aqueles grupos que a gente acha que são mais arriscados, tá? A principalidade ajuda em outros fatores que ajudam a elevar aqui a rentabilidade do banco como um todo, mas não especificamente
falando da perda da parte de inadimplência de consignado. Obrigado, Gustavo. Uma próxima pergunta. O saldo de funding cresceu 35%, enquanto a carteira de crédito cresceu 22%. Qual a estratégia por trás disso? Ou seja, por que o funding cresce mais que a carteira de crédito? Isso foi muito mais A gente sempre costuma, em primeiro lugar, né, a política do banco sempre é de manter níveis de caixa confortáveis. Entretanto, apresentei isso agora há pouco, o LCR, por exemplo, ele cresceu e atingiu 3 vezes o mínimo requerido regulatoriamente. Isso se deu muito mais por um contexto de oportunidade de mercado do que propriamente por uma alteração na política do banco. Então, claro que a gente tem tido um crescimento elevado na carteira de crédito, porém inferior ao crescimento dos passivos observado principalmente no último trimestre. O que na nossa leitura ocorreu foi um grande fluxo de recursos, principalmente para assets, né, para fundos de crédito privados, observado no último trimestre, como eu falei. E isso, dada a classificação de risco do banco, acabou proporcionando uma oportunidade para o banco de ficar com caixa um pouco mais elevado do que seria o usual, e de fato a gente está um nível acima do que é o normal para o banco. Mas aproveitamos uma oportunidade de mercado em reforçar o caixa a um custo atrativo de captação. Então, basicamente foi isso. A gente entende que foi um movimento localizado. A gente tem observado de mercado, esse fluxo ele já refreou um pouco. Mas o banco, dada a sua classificação de risco, seu relacionamento com diferentes participantes do mercado, acabou tendo a oportunidade, principalmente, de fazer operações bilaterais por intermédio de letras financeiras que foram importantes no sentido, inclusive, de alongar prazo da carteira a custos interessantes. Uma questão oportunística que nós soubemos aproveitar. Bom, obrigado, Paulino. A gente vai caminhando para o encerramento do nosso evento. As demais questões vão ser respondidas diretamente a quem perguntou pela própria área de relações com investidores. Para qualquer questão adicional, pessoal, fiquem à vontade para entrar em contato com a área de RI, pelos contatos que vão estar disponíveis aqui na tela. Então, gostaria de agradecer ao Paulino, ao Gustavo pela apresentação e desejar a todos que nos acompanham um ótimo dia.